manhã missionária de 8 às 10h30. 10h30 o grande evangelismo. 18 horas o grande culto evangelístico no nome do Senhor Jesus. Convido a esse microfone o presbítero Lucas Moreira, que estará nos ministrando a palavra de Deus nesta noite. Hoje ele vai dar só a introdução, né? O tempo ficou curto, mas até às 21 horas ele estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, abre comigo o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, verso de número 13, para a nossa meditação nesse culto de doutrina. Eu louvo ao Senhor por nos conceder mais essa graça de fazer menção do Evangelho de Cristo. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores e muito agraciado pelo convite, pelo pastor Irineu, pastor Paulo, e muito privilegiado de fazer parte desse corpo de obreiros. Gostaria os irmãos que colocaram de pé, pode ficar à vontade, pode se assentar, coloca a Bíblia no seu colo, vamos ler ela hoje. Vai facilitar na leitura. Pode ficar à vontade. Glória a Deus. Todos encontraram? Verso de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será? Pode ser toda a igreja, mas aquele... Mais uma vez. Será salvo. Nessa noite, nesse culto de doutrina, eu quero falar a respeito de perseverança. Se eu fosse dar um título a isso, eu ia dar a perseverança e os fundamentos para os dias difíceis que estão e sobrevirão sobre a igreja do Senhor. E esses fundamentos que aqui eu quero compartilhar com os irmãos para a nossa meditação, para nossa exortação acerca daquilo que Jesus espera de nós, espera da igreja dele. Esse texto a qual acabamos aqui de ler é algo que o Senhor enfatiza depois de decorrer sobre o assunto anterior a qual ele inicia. E aqui Jesus enfatiza este versículo: aquele que perseverar até o meio, até o fim, este será salvo. Às vezes nós lemos esse versículo e o entendimento que nós temos muitas das vezes, principalmente quando pegamos ele isolado e ignoramos totalmente o contexto a qual ele está inserido, nós logo pegamos ele como base para defender uma doutrina, e a nossa doutrina armeniana, a qual é a base de fundamento da Assembleia de Deus, e uma delas, que cremos que a salvação pode vir sobre a nossa vida, mas também podemos a perder conforme o estilo de vida e a prática de vida a qual a procedemos. E nós entendemos que a salvação, ela é progressiva na vida de um cristão.
ela se inicia no ato da confissão, mas conforme nós andamos em prática da fé, em exercício da fé, nós vamos aperfeiçoando em nós a salvação, outrora proposta, outrora alcançada pela graça que há em Cristo Jesus, mediante a fé. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Mas conforme o início dessa caminhada, somos aperfeiçoados. Paulo vai nos dizer que no início tomamos leitinho, mas conforme o caminhar, nós agora vamos amadurecendo. E conforme o amadurecimento, o leite fica para trás e podemos agora nos alimentar de uma comida mais sólida. Paulo, ele vai falar que essa caminhada vai nos levar também a um patamar de santificação, a qual nós vamos, inserido no corpo de Cristo, chegando ao varão perfeito, segundo a obra de Cristo em nossas vidas. Entendemos isso e pegamos às vezes esse versículo, mas quando fazemos uma exegese do versículo, nós entendemos que não podemos ignorar o contexto. E se nós observarmos o contexto, na verdade, esse versículo é um alerta para a igreja do Senhor. Esse versículo é um versículo de despertamento à igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque esse versículo está dizendo como nos prevenir dos dias maus que virão. Quando nós olhamos e entendemos a palavra perseverar, o significado dela, que escrito em grego significa hipormena, ela vai nos dizer sobre persistir, sobre conservar-se firme, ou conservar constante, ou seja, não viver em constância, mudança, mas permanecer firme no ideal ou no chamado. Mas tem um significado que vai encaixar perfeitamente no que nós queremos aqui nessa noite propor como ensinamento aos irmãos, que é o significado de capacitar, capacidade de aguentar ou manter-se firme em fase de dificuldade, manter-se firme no momento da dificuldade, manter-se firme no momento do dia mau, no momento da perseguição, no momento que as coisas não vai andar muito bem. E é verdade que nós entendemos que andar com Cristo é perfeitamente maravilhoso, mas isso não nos isenta de passar dificuldade, não nos isenta de passar por problemas, não nos isenta de passar por dias dificultosos. É por isso que Paulo vai nos dizer a carta a Efésios no capítulo 6, dizendo: revestir-vos de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Ele virá, ele chegará. Se ele não chegou, com certeza ele sobreviverá sobre a sua vida, individualmente ou coletivamente. O certo é que a igreja do Senhor, toda a sua história, sempre passou por dias mais,
Mas glória a Deus por Jesus Cristo, que em todas as avançadas do inimigo, para apagar a chama do avivamento, a mão de Cristo esteve sobre ela, dizendo: a igreja permanece de pé, porque ela não está fundamentada em Paulo, em Pedro, em João, ela está fundamentada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Perseverar até o fim, e assim será salvo. A palavra salvação aqui, ela no grego é sotere. Ela vai nos indicar sobre resgate, proteção. E os derivados dessa palavra, ela tem dois entendimentos. No grego, cura, recuperação, livramento. Traduzida no hebraico, ela significa certeza interior de ser salvo e também certeza do livramento do dia mau. Em latim, significa salvar e saúde. O que eu quero chegar com isso é que a palavra salvo aqui, ela tem uma conotação espiritual e material, tanto de salvar a sua alma da condenação, mas também salvar o teu corpo dos dias maus e da perseguição. E dentro desse contexto é o qual possamos entender o que Jesus está dizendo. Preciso que os irmãos acompanhem comigo desde o início do capítulo 24. E quando chega no capítulo 24, o famoso Sermão do Monte, o sermão escatológico, aqui os irmãos precisam, em sua leitura adicional, habitual, devocional, todas as vezes que você lê o capítulo 24 de Mateus, juntamente com o capítulo 25, juntamente com Lucas 17, Lucas 21, gostaria de os irmãos observar que quando chegar o momento dessa leitura, entenda o peso dessas palavras. Sabe por quê? Porque aqui está inserida uma profecia. E essa profecia, ela não foi dada somente por Daniel, por Sofonias. É verdade que quando olhamos para o Antigo Testamento, é notório o peso profético das mensagens apocalípticas que tem sobre ele, principalmente no livro de Daniel. É notório enfatizar a grandeza das profecias de Isaías, Jeremias, os grandes profetas da Bíblia. Mas aqui, queira os irmãos em Cristo nos perdoar, eles que já passaram e foram usados pelo Senhor. Mas quem está profetizando aqui não é Moisés, não é Davi, não é Elias, não é Daniel e nenhum dos profetas maiores e menores. Quem está profetizando aqui é o próprio Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Deus. E se ele profetizou, eu posso ter certeza que vai acontecer. Por isso o peso quando nós lemos essas palavras. Entenda-se uma coisa, no capítulo 24 inicia-se dessa forma: Jesus está no templo, está ensinando. A Bíblia nos diz que ele sai do templo. Os discípulos olham para Jesus, dão uma cutucada nele, aponta para o templo e diz: ó Senhor, que maravilha esse templo, cada colunas, as estruturas é linda. Sabia que os judeus se orgulham dessa maravilha? Isso é o centro da religiosidade no mundo. Todos que vêm aqui ficam admirados com aquilo que os judeus têm. Jesus Cristo poderia
ficar lisonjeado com isso, mas não. Ele olha para os discípulos e diz: sabe isso que vocês idolatram? Sabe isso que vocês têm como orgulho? Não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos se calam, eles entendem a seriedade daquilo que Jesus está falando. Talvez para nós não temos, como latinos, como ocidentais, talvez nós não compreendemos o que isso significa, mas o judeu sabe muito bem o que significa a destruição do templo. Entenda-se uma coisa: Jesus Cristo sai dali de Jerusalém, vai em direção aos Montes das Oliveiras. Ele está ali com os discípulos. Os discípulos até então estão calados, mas tem uma pergunta martirizando eles por dentro. Eles estão com uma pergunta, pastor Roberto, engasgada, doido para perguntar. E não é que ele fica a sós com os discípulos. Nessa hora, eles vêem a oportunidade de fazer a pergunta que lá embaixo surgiu na mente deles. E a pergunta era: Jesus, a respeito daquilo que o Senhor nos falou lá atrás, o que é? Destruição do templo. E eles vão elaborar a pergunta, 3 perguntas em uma só. Primeiro, quando isso vai acontecer? E eles emendam a pergunta e diz: nos dá um sinal da sua vinda. E terceira pergunta: quando será o fim do mundo? Aí Jesus vai decorrer no assunto. E aí que nós entramos, porque o que Jesus vai falar vai apontar para o nosso tempo. Se é que nós acreditamos que Jesus vai voltar, se é que ainda a chama está na sua alma, se é que isso faz parte 8, é chamada das dores intensivas. E do verso 29 até o verso 35 está falando sobre o grande dia, ou período da grande tribulação. É subdividida essas profecias, e aqui nós estamos dentro da primeira subdivisão, que é as dores de parto, o que antecede a grande tribulação. Mas é um momento determinante para a minha vida e para a sua vida. Entenda uma coisa: a primeira coisa que Jesus vai começar a falar sobre os sinais está no verso de número 4 e no verso de número 5. Ele vai dizer: não vos deixais enganar. Entenda uma coisa: tanto no verso 4, tanto no verso de número 11, Jesus vai enfatizar o engano. Ele está dizendo que nos últimos dias o que vai sobrevirar sobre a igreja é um engano. Entenda uma coisa: nós estamos vivendo em tempos difíceis, preocupantes, a qual nós precisamos entender quem é e quem não é. Precisamos ter sensibilidade para identificar o espírito do engano. Jesus, ele vai falar sobre sinais na natureza. Jesus, ele vai falar de sinais na humanidade. Jesus, ele vai falar de sinais dentro da igreja. Falsos profetas, falsos ensinamentos, situações caóticas que serão produzidas pela natureza, situações preocupantes que a geração antes da volta dele irá viver. O amor de muitos se esfriará por causa da iniquidade. Aumentarão abortos, tentarão legalizar o tal aborto, falsos casamentos e diversos casamentos contrários à palavra do Senhor, homossexualismo sendo difundido na mídia como padrão de gênero humano, legalização da droga, legalização do aborto, pedofilia,
essas coisas terão aumento cada dia mais, trazendo a iniquidade como padrão formal de vida, sendo amparado pelas nossas leis. Isso mesmo, a iniquidade virará lei, ou seja, prática lícita para se comportar contrária e muito contrária aos princípios bíblicos. Isso vai de afronta à igreja do Senhor. E quando eu falo que aquilo que é iniquidade vai virar lei, eu estou dizendo o seguinte, que eles vão legalizar para calar a igreja do Senhor. Eles vão legalizar para proibir a pregação na casa do Senhor. Eles vão legalizar para parar o evangelismo, para parar a missão. Mas entenda uma coisa, é o que Jesus disse: essas coisas vão vir, essas coisas vão aumentar, vão te odiar, vão te perseguir, vai te chamar de preconceituoso, vai te chamar de indiferente. Eles vão tentar te matar, vai tentar te excluir, vai tentar fechar a igreja, vai tentar parar o campo missionário, vai tentar parar a missão, vai tentar parar o evangelismo. Mas Jesus disse: aquele que manter firme, aquele que perseverar, aquele que não desistir, aquele que não abrir mão, aquele que se manter de pé, esse será salvo. Salvo de quê? Salvo do engano, salvo da morte, salvo da perseguição, salvo da afronta. Ou seja, eles vão tentar atacar uma igreja, mas eu permanecerei ela de pé. Vai tentar fechar, mas não vão conseguir. Vai tentar perseguir, mas eu vou cuidar daqueles que é meu. Está salvo. Salvo de quê? Salvo das afrontas do mundo. Igreja do Senhor, há uma missão para nós. Persevere naquilo que você acredita, persevere naquilo que está escrito. Não pare de pregar, não pare de cantar, não pare de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Aramanda. Não vamos parar. Persevere. Permanece constante. Não seja varrido por toda onda de doutrinas. Ei! Nós estamos tendo um privilégio de estudar todos os domingos de manhã sobre os fundamentos da nossa fé assembleiana, naquilo que nós cremos, sobre a veracidade da Escritura, sobre a doutrina da Trindade, sobre a humanidade de Cristo, sobre a volta dele, sobre a posição da igreja. E às vezes nós chegamos na escola dominical e vemos muitos irmãos desanimados e não vêm, e não sabem que aquilo que tem sido ensinado é a única coisa que vai fazer ele ficar de pé no dia da dificuldade. Se você não prioriza as Escrituras, não vai suportar o vento. Entendam uma coisa. Números, capítulo de número 32, verso 11 e verso 12. Deus dá uma declaração surpreendente. Aquela situação de Cádiz Barneia, na divisão do deserto para a terra prometida. Deus tinha prometido aquela terra. Deus falou que ia entregar os inimigos nas mãos do seu povo. Levanta-se 12 espias, vão para a terra, fica lá, comprova que a terra é boa, que a terra mana leite, mana mel. E eles voltam com um relatório
Aí levanta Josué e diz: a terra é essa mesmo, é boa, é bacana essa terra, tem de tudo, tem frutos, tem abundância. Mas aí surge os 10, levanta e diz: a terra é boa, a terra é legal, produz os frutos, mas tem inimigos. E aos nossos olhos éramos como gafanhotos diante deles, não podemos vencer. E quem diz que Deus falou que é eles que ia vencer, eles distorcem a palavra. Deus que tinha falado que ia entregar, Deus não estava falando para eles batalhar, Deus estava falando para ele entrar e possuir a terra. Mas aí vem o engano, vem a distorção. Aí vem, a Bíblia nos diz no verso de número 11, Deus disse: eis que eu livrei o meu povo do Egito, mas a geração até os 20 anos não vão entrar nessa terra, vão morrer no deserto, exceto Caleb e Josué. E aí ele vai afirmar: porque eles perseveraram naquilo que eu disse, ou seja, eles me obedeceram. Eles viram que tinha gigante, eles viram que tinha dificuldade, mas eles entenderam o seguinte: se Deus falou, pode ter gigante, pode ter luta, pode ter afronta, eu vou permanecer na obediência. Não sai daquilo que Deus te falou. Não sai daquilo que Deus te falou. Não saia daquilo que Deus te chamou para fazer. Não pare, não desiste. Ei, ele disse que não seria fácil, mas é possível para nós. Entenda uma coisa: quando você tem um chamado de Deus, as coisas não serão fáceis. Nunca foi e nunca será. Mas a perseverança vai produzir em nós uma glória, vai produzir em nós uma chama, vai produzir em nós uma esperança. Entenda uma coisa: aquele que tem promessa, se continuar firme, perseverante, nada pode roubar aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Deixa eu meditar com os irmãos aqui em 3 minutos sobre uma coisa. A igreja do Senhor de Atos dos Apóstolos, ela foi perseguida pelo império, um dos maiores. Os imperadores queriam calar a boca dos apóstolos, queriam perseguir e acabar com a igreja do Senhor. Entenda uma coisa, estou encerrando. Nós olhamos e vemos a igreja do apóstolo de Atos, um avivamento sobrenatural com derramado do Espírito Santo, que culminou, ou seja, aquilo que aconteceu em Atos 2 produziu milagre, prodígios, maravilha e avanço missionário com conversão de almas. O que eu compreendo? Que só podemos fazer milagre, só podemos vivenciar maravilhas e prodígios, só podemos ganhar alma e avançar em missões se tivermos um revestimento do Espírito Santo sobrenatural. Qualquer modalidade, estratégia, qualquer projeto humano não tem eficácia no reino de Deus. Pode ser bom, pode ser talentoso, pode chegar com o pastor e dizer: pastor, eu tenho um projeto aqui missionário, eu tenho um projeto para o crescimento da igreja, eu tenho um projeto para a expansão da igreja. Sei, meu querido, se no primeiro tópico desse projeto não tiver busca pelo poder do Espírito Santo, rasga e joga fora, porque a única coisa que produz milagre e missões e almas para o reino é o Espírito Santo. Mas tem 3 coisas aqui que eu quero deixar com os irmãos.
para os irmãos pensarem. Qual o segredo de tantas almas convertidas, de tantos milagres que tiveram na igreja de Atos? O que é que eles tinham que nós precisamos ter? Capítulo 2 de Atos, verso de número 42. Você pode abrir comigo? Esse é o segredo para mim e você, para a igreja do Senhor dessa geração. E não só o segredo, é um chamamento de Deus para a nossa geração. Se nós não priorizarmos isso, nós não conseguiríamos avançar, nem individualmente, nem como igreja. Se isso aqui não for o fundamento da nossa fé, não tem razão por você estar aqui. Se você não estiver vivendo isso aqui, ou pelo menos tentando, começa a argumentar sobre a tua salvação. Que é isso, presbítero? Repito, se isso aqui não tiver como prática da tua vida, começa a colocar em jogo, começa a se perguntar se você é salvo ou não. E o que é que é? E perseveraram em quê? E perseveraram em quê? Você sabe o que é a doutrina dos apóstolos? A palavra doutrina significa ensino, encucar, meditar naquilo que se lê, investigar aquilo que é te dado como leitura e praticar aquilo que é proposto. Eles perseveraram, ou seja, eles manteram firme. Eles se manteram constante em quê? No ensino dos apóstolos. Entenda uma coisa: os ensinos dos apóstolos têm dois fundamentos. Um fundamento é as escrituras. E quando você vê escritura na Bíblia, no Novo Testamento, está se referindo à lei, os profetas e os salmos. Ou seja, o que faz com que a igreja se mantenha de pé não é só uma parte da Bíblia, é ela toda. Segunda coisa, se a primeira eram as escrituras que tinha fundamento sobre o que eles estavam ensinando, a segunda coisa que fazia parte da doutrina dos apóstolos era a vida que eles tinham com Cristo aqui na terra. Ou seja, o que eles ensinavam, o que eles viviam. Tudo que eles aprenderam com Jesus, eles ensinavam. Tudo que eles ouviram no Monte das Oliveiras, tudo que eles ouviram no Sermão do Monte, tudo que eles viram Jesus fazendo, ou seja, eles ensinavam fazendo. Eles ensinavam fazendo. Você sabe como que era a escola de libertação deles? Libertando. Você sabe como que era a escola de evangelismo? Evangelizando. Você sabe como que era a escola de missão? Fazendo missão. Sabe como que era a escola que eles tinham para falar de santificação? Se santificando. Ou seja, eles perseveravam naquilo que eles viam o apóstolo fazendo. Se eles faziam, eu faço. Se eles curam, eu também posso curar. Se eles libertam, eu também posso libertar. Se ele prega, eu também posso pregar. Se ele santifica, eu posso santificar. Se eles profetizam, eu posso profetizar. Se eles ganham alma, eu também posso ganhar. Isso era o que todos faziam unidos. Segunda coisa que eles faziam, lê comigo aí, primeira, doutrina dos. Segundo, eles tinham, perseveravam em e no partir do pão.
comunhão e partir do pão. Não tem muito tempo, eu não vou entrar nisso aqui. Mas eu quero deixar um alerta para você. Não importa o que acontecer na tua trajetória, não deixe de congregar. Pelo amor de Deus. Não deixe a decepção com um líder deixar você de fora da igreja. Não deixe o pecado te afastar da ceia de Cristo. Chegue até o teu pastor, dá um abraço nele, chora no ombro dele, pede ele para orar por você e volta à comunhão, mas não deixe de fazer parte do seio da igreja, pelo amor de Deus. Não deixe. Não deixe, não deixe. Um dos credos da igreja, 1 de Nicense, e os outros que tiveram nos concílios, eles afirmaram dizendo que não há salvação fora do corpo de Cristo, fora da igreja. Mas não no sentido que a igreja salva, no sentido que a igreja é um só corpo e eu não tenho vida fora dele. Eu preciso do meu irmão para caminhar. Eu preciso do meu irmão para permanecer de pé. Se nós entendermos isso, que eu não consigo produzir sozinho, que eu não consigo andar sozinho, que eu não consigo se santificar sozinho, eu não consigo. Dependemos um do outro. Terceira coisa, e perseveraram em? Coloque sobre os seus pés. Olhe para mim aqui. A tua vida de oração reflete que tipo de crente você é. A tua vida de oração reflete que tipo de crente você é. A tua vida de oração mostra que qualidade de crente você é. Palavra, comunhão e oração, eles perseveraram nisso. Entenda uma coisa: se não tivermos uma vida de oração, não vamos conseguir suportar as ondas de afronta, de escândalo e perseguição que vai intensificar nos últimos dias. Se você não se preocupar com o estilo de oração que está tendo a tua vida, se preocupe. Se você vai reinar com Cristo ou não. Entenda uma coisa: Jesus dá uma ordem aos discípulos dizendo: ficai em Jerusalém até do alto ser, e ser-me-ei minha. Onde? Judeia e até. Mas você sabe o que precedeu essa vida de poder, de testemunha e de avanço missionário? Capítulo 1, verso 14. E eles perseveraram unânime em oração. Sabe o que está falando? Oração
coletiva. Orar sozinho é bom, mas coletivamente é uma missão da igreja. Pegue na mão do seu irmão aí. O pastor aqui no início fez um convite. Precisamos orar coletivamente. Entenda uma coisa. Mateus capítulo 17, 16. Jesus está instituindo a igreja do Senhor sobre o fundamento que é o nome dele. E ele vai dizer: eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que ligares, lá não falou ligar no céu. Primeiro, se ligares, será. E o que for ligado na terra, ligado no céu, será concordado. Sabe o que está dizendo ali? Chamou a igreja de igreja, eclésia, assembleia. Ou seja, a igreja, quando se reúne em oração, ela tem poder para determinar o curso do seu bairro, da sua cidade, do seu país, da sua igreja. O que vocês em oração, em concordância, vocês determinar, o céu entenderá e fará aquilo que a igreja concordar aqui. Tem poder na oração coletiva. Aqueles irmãos de Atos começaram a orar, dizendo: Jesus tu prometeu, Jesus tu falou que ia vir, Jesus tem uma promessa. E eles insistiram 2 dias. Entendo uma coisa, ele não sabia que ia ser em 10 dias. Eles simplesmente oraram. Foi 1, 2, 3, 4 dias. E quando foi no 10º dia, o poder de Deus veio sobre eles. Jerusalém foi mudada, Galileia foi mudada, Samaria foi mudada, e o evangelho chegou a nós. Vamos orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, traz um rumo na sua igreja. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Ai, mandoura, bandarabai. Precisamos unir, precisamos orar, precisamos chorar, rasgar nossas vestes e clamar pela igreja, pela volta do Senhor. Abre os teus lábios e ore. Ore pela tua vida espiritual. Ore pela igreja do Senhor. Ore, pede Deus um fervor espiritual na tua vida. Pede Deus para incendiar a chama dele na tua alma. Sem o Espírito Santo não vamos suportar. Sem a palavra, sem a doutrina, sem a verdade, não vamos. Se não estivermos unidos, não vamos suportar o que há de vir sobre a terra. Aleluia. Oh, aleluia. Quem sabe nessa noite tem alguém para Jesus? Alguém que quer receber Jesus como seu Salvador nesta noite? Venha, nós vamos orar pela sua vida. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, mas que agora reconciliar-se com o Senhor, nós vamos orar por você. Tem alguém para receber Jesus nessa noite? Aqui à minha direita, à minha esquerda. Não. A bênção apostólica com o nosso presidente, pastor Paulo Soares Oliveira. Igreja, que a graça do Senhor nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Ide em paz, e o Senhor é convosco. Amém.